cá ele, né, que sabe do assunto, Lorival Santana. A China vê Taiwan como um grupo, assim, um corpo descolado, rebelde, mas integrante da própria China. E os Estados Unidos são apontados como fornecedores também de armas para Taiwan, que vem brigando pela sua independência. E aí, na imprensa chinesa, é muito claro o recado da China. Olha, o que vocês estão fazendo lá em Taiwan, eu também considero meio puxado, né? E isso, obviamente, muda o meu jeitinho de olhar para vocês, americanos. E aí, Lorival? Boa tarde, Daniela. Exatamente. O Xi Jinping, ele colocou publicamente como objetivo do mandato dele resolver a questão de Taiwan. Ele disse que não vai transferir isso para o sucessor dele. É bem verdade que a gente não sabe quando vai terminar o mandato do Xi Jinping, porque ele restabeleceu os mandatos contínuos, sucessivos, né? Tinha sido Deng Xiaoping, o sucessor do Mao Tse-tung, que havia colocado o limite de 2 mandatos de 5 anos. O Xi Jinping eliminou isso. No entanto, há uma tensão muito grande com relação às intenções da China de anexar Taiwan. O que é Taiwan? É a ilha para a qual fugiram os nacionalistas chineses quando foram derrotados pelos comunistas em 1949 e formaram um país pujante. É uma ilha pequena, a ilha de Formosa, mas incrivelmente rica, próspera e que é o grande fornecedor de semicondutores do mundo, né? Que é os chips, que são o cérebro de tudo que tem tecnologia no mundo. Então, a frase do Xi Jinping que a gente recebeu das agências de notícias foi: alguns indivíduos nos Estados Unidos estão enviando sinais errados para as forças pró-independência em Taiwan, e isso é muito perigoso. É o Xi Jinping dizendo ao Biden: se a questão de Taiwan não for tratada adequadamente, terá um impacto perverso na relação entre Estados Unidos e China. Portanto, se você quer a minha ajuda, Biden, para não ajudar a Rússia, então precisamos conversar seriamente sobre Taiwan. Colocou Taiwan na mesa. E o Biden, segundo a Casa Branca, respondeu que a política dos Estados Unidos para Taiwan não mudou. É a política de dois sistemas e um país, né? Que a China é uma só. Quando os Estados Unidos restabeleceram as relações com a China em 1979, aceitaram essa política. Significa que os Estados Unidos não interferirão e que também não aceitam uma solução violenta, que quer uma solução política para esse conflito. Então é a China se movimentando aí, aproveitando essa situação que ela tem. E a China vive um dilema, né, Daniela? Por um lado, a Rússia é muito útil para a China em ir mostrando que as democracias liberais não funcionam bem, né? Desde 2016 que a Rússia tem feito campanhas no Facebook, nos meios que ela patrocina, para mostrar problemas nas eleições, né, em 2016, nos Estados Unidos, um tipo de narrativa que chegou até o Brasil, né, de que eleições não funcionam bem, de que existe fraude, e aí uma sugestão de que sistemas autocratas funcionam melhor, são mais eficazes. Então, nessa guerra ideológica entre autocracias e democracias, a Rússia é um parceiro importante da China. A China gosta de poder comprar mais alimentos e energia da Rússia e mais barato ainda, já que a Rússia perde mercados com essa empreitada, mas, por outro lado, a China precisa muito que as cadeias de valor funcionem bem, que a globalização continue funcionando e que ela continue integrada ao Ocidente, porque ela precisa da tecnologia do Ocidente para continuar prosperando, Daniela. Ô, Lorival, aproveitando que você está aqui, né, trazendo um pouquinho mais sobre o que disse, né, o que disse ali Xi Jinping a Joe Biden, segundo a imprensa de Pequim, né? Alguns indivíduos nos Estados Unidos estão enviando os sinais errados para as forças pró-independência em Taiwan, e isso é muito perigoso. Se a questão de Taiwan não for tratada adequadamente, terá um impacto subversivo na relação dos dois países. Para vocês verem que o recado foi bem direto, né? Esperamos que os Estados Unidos prestem atenção, deem atenção adequada a isso, disse Xi Jinping
a Joe Biden. Bom, tanto que a Jen Psaki ficou ali, olha, nós não mudamos de posição em relação a Taiwan, mas mais do que isso, ela não falou. Antes da gente chamar um rapidíssimo intervalo, só registrar aqui com o Lorival. Primeiro, Biden vai mesmo presencialmente à reunião da OTAN em Bruxelas. Biden vai pessoalmente à reunião da OTAN em Bruxelas na semana que vem. A expectativa é saber se, diante desse cenário, vai haver alguma chance dele e do presidente Volodymyr Zelensky se encontrarem pessoalmente nessa reunião da OTAN. E uma outra informação que chega, que a gente acabou tentando destacar, tá aí, ó, você vê aí agora a confirmação, o presidente Biden vai participar da reunião da cúpula da OTAN sobre a Ucrânia, vai ser em Bruxelas na semana que vem, quinta-feira, ele vai à reunião também do Conselho Europeu e depois participa de uma reunião do G7 convocada pela Alemanha. Detalhes em instantes, diz a Casa Branca, no início da próxima semana. A gente viu a Jen Psaki também fazendo esse registro, mas eu queria só aqui, olha, a informação que a gente entregou. As forças russas lançaram mais de 1.080 mísseis desde o início da invasão da Ucrânia, disse um oficial sênior da defesa dos Estados Unidos, né? Os relatórios a respeito de explosão de mísseis em partes da Ucrânia, né? Em especial ali agora em Lviv, foram também aprimorados, né? O oficial da defesa disse que não havia informações adicionais nesse momento sobre a origem do míssil que, partiu, né, em direção a Lviv, mas a principal hipótese é de que eles tenham sido lançados do Mar Negro, como a gente falou agora há pouco. É isso, o espaço aéreo da Ucrânia segue em disputa, né? Ou seja, entre russos e ucranianos. Lorival, quer falar um pouco sobre o impacto desse ataque a Lviv? Sim, a Rússia agora tentando fechar o cerco ali, porque é por ali que passa a ajuda militar e humanitária, principalmente, né? Principalmente por ali que passam essas duas ajudas indo para a Ucrânia. E as forças ucranianas, as autoridades ucranianas, afirmam que cortaram as duas linhas, as duas estradas pelas quais a Rússia tentava avançar para Kiev, por Nordeste e pelo Leste. Essa é uma informação que a gente não tem a confirmação independente, é uma informação vinda das autoridades ucranianas que dizem também que conseguiram interceptar um míssil, né, um míssil de cruzeiro da Rússia. São informações que, se confirmadas, realmente mostram que a Ucrânia está conseguindo fazer contra-ataques que são significativos.